Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise do Bitcoin. Vamos fazer uma análise técnica aqui, rápida, e eu também quero trazer para vocês nesse vídeo um overview aqui do porquê que essa elevação nas taxas de juros aí mundo afora tem afetado tanto aqui o mercado cripto. Como eu sempre peço para vocês, se lá no final do vídeo você tiver gostado do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele like para você fortalecer o canal, ajudar o canal a continuar crescendo. E se você for novo, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando então as nossas atualizações aqui, tá? O canal ainda é novo, a gente está crescendo em ritmo acelerado, eu te convido a se inscrever para fazer parte. Bom, pessoal, Bitcoin hoje se desvalorizando 6,81% no momento em que eu gravo esse vídeo, tá? Isso aqui pela nossa métrica, observando o time frame diário. Vou trazer aqui para um time frame semanal, para vocês verem. Eu quero mostrar para vocês como o Bitcoin encontra-se sobrevendido, tá? O status que a gente está tendo aqui de sobrevenda nesse momento é um status histórico, tá? Vou trazer aqui o índice de força relativa para mostrar para vocês o seguinte. Nós atingimos aqui nesse momento, ó, 25 pontos no índice de força relativa semanal do Bitcoin, bem nesse ponto aqui, ó. Se a gente fechar assim, falta 1 dia e 9 horas para a gente ter o fechamento dessa métrica semanal, a gente vai ter feito uma história aqui negativa no Bitcoin, porque a mínima que a gente viu aqui num fechamento no semanal no índice de força relativa foram esses 28 pontos aqui, ó, nesse momento, e esses quanto que foi aqui? 29 pontos que aconteceu lá em 2018. Então, 28 pontos em 2015, 29 pontos em 2018, e a gente está aqui agora registrando então essa mínima histórica no índice de força relativa semanal, dando uma sobrevenda histórica no Bitcoin. Fato que não acontece sempre, tá? A gente observa aqui que foi apenas a terceira vez desde o início da história do Bitcoin que a gente viu esse indicador atingindo sobrevenda, tá? Então a gente consegue observar aqui como a gente está vendo uma saturação na venda do Bitcoin. Vou trazer para vocês também o outro indicador que mostra pra gente como que a gente está... o quão agressiva está sendo essa queda, que é aqui que são as bandas de Bollinger, né, ó. Se a gente observar aqui as bandas de Bollinger, pessoal, a gente vai ver que a base inferior dela aqui no semanal tá aqui, ó, em 22.956 dólares, tá bem aqui, ó, nesse ponto. Olha onde que o preço tá aqui nos 19.040 nesse momento. Vou colocar aqui um gráfico de linha, ó. A base inferior aqui desse indicador que considera a volatilidade média do ativo, a volatilidade recente do ativo, a base está lá nos 22, a gente já viu o preço se projetar para fora aqui das nossas bandas de Bollinger. O ativo ele tem um comportamento de que quando ele se projeta para fora, ele tende a voltar para dentro dessas bandas. Tanto quando ele se projeta para cima, para fora dessa banda na parte superior, quanto na parte inferior também. Ó. Se projetou para baixo, ele tende a voltar para querer fechar o candle dentro dessas bandas aqui. Então a gente vê um movimento assim muito saturado, muito esticado no Bitcoin. E a gente tem um efeito aí que está influenciando bastante, que é a correlação com o mercado tradicional, né, com os índices de bolsa americana, e a gente não viu esses índices S&P, Nasdaq atingindo aí uma sobrevenda, né, no semanal. Eles não estão sobrevendidos no semanal como o Bitcoin está, então a gente enxerga ainda esse risco do Bitcoin de repente ainda cair um pouco mais aí antes dele entrar aqui, quem sabe, em um processo corretivo para cima, né? Até porque se a gente olhar aqui, ó, olha pelo gráfico de linha, como a gente tá esticado aqui no gráfico semanal, como esse movimento de queda já tá esticado. Então, vamos continuar acompanhando aí o mercado, vamos ver como que o mercado tradicional vai abrir essa próxima semana. Se de repente a gente tiver um alívio por lá, a gente pode ver o Bitcoin então se projetando para cima aqui e corrigindo um pouco de todas essas quedas que a gente teve aí nos últimos dias. Um outro fato também que é histórico para o Bitcoin, pessoal, aqui pelo semanal a gente vai conseguir ver, que é pela primeira vez em um ciclo corretivo, a gente viu o BTC vindo se projetar para baixo do topo histórico deixado no ciclo anterior, ó. Aqui por essa métrica do TradingView, a máxima que a gente teve no ciclo de alta de 2017 foi 19.804 dólares, a gente já está aqui na casa dos 19.012 dólares nesse momento. Se a gente puxar aqui o histórico, a gente vai ver que nos topos de ciclo anteriores que foram deixados, a gente teve os movimentos corretivos depois, ó. O movimento corretivo desse ciclo aqui, ó, parou aqui. Ele não veio buscar esse topo de ciclo. A mesma coisa quando a gente teve esse topo de ciclo aqui, ó, o movimento corretivo parou aqui. Ele não veio buscar esse topo aqui. E pela primeira vez a gente está vendo então o Bitcoin vindo se projetar para baixo de um topo de ciclo anterior.
cenário aqui inédito para o BTC, então. E, bom, não vou me aprofundar tanto na análise técnica aqui nesse vídeo, porque eu quero falar um pouquinho para vocês, então, desse contexto de alta de juros, tá, pessoal? Até por sugestão do Marcelo, de um inscrito do canal que foi falar comigo lá no Instagram. Só antes da gente entrar nesse tema aí do efeito dos juros no mercado cripto, eu quero mostrar para vocês, pessoal, o e-book que eu lancei, tá? 7 passos para escolher as melhores criptomoedas para investir. É um e-book gratuito, o link tá aí na descrição. Convido vocês a acessarem o link para baixar o e-book e consumir esse conteúdo aí para que todos possam evoluir como investidores do mercado cripto, beleza? Então, vamos passar para nossa segunda pauta aqui, que é o efeito do ciclo de alta de juros no mercado cripto. Eu sei que essa é uma dúvida recorrente aí em muitos investidores, né, que tá vendo a gente falando sempre aí de alta de juros, que está afetando, que está gerando quedas, e muitas vezes a pessoa, por não ser um especialista em mercado, às vezes nem acompanhar tanto, ela acaba não entendendo. Então, vou trazer para vocês aqui, nesse chart, 6 etapas, ou 5 etapas que nos levam aqui a ver a desvalorização aí dos nossos ativos cripto, tá? E, bom, cada caixinha dessa aqui, ela gera um efeito subsequente na caixinha posterior, tá? Então, tudo começa, pessoal, todo esse imbróglio aí que a gente tá vendo e que tá afetando, então, a alta de juros, que tá gerando alta de juros pelo mundo afora, começa por aquela impressão monetária que aconteceu mundo afora no primeiro ano de pandemia, né? Isso aconteceu majoritariamente lá em 2020, quando os bancos centrais começaram a imprimir dinheiro para ajudar a população, né? Injetando dinheiro nas economias, para a economia não parar naquele momento. Era o que os bancos centrais acreditavam que era o certo a ser feito. Esse é um ponto discutível, né? Mas é uma pauta para uma outra situação, né? Mas o fato é que com certeza esse foi um fator que impactou bastante aí os mercados e que está gerando alta de juros agora, vocês vão entender. Um outro ponto também que a gente precisa colocar é o colapso na oferta das commodities energéticas. Isso já agora um efeito gerado por uma situação mais recente, que foi o começo da guerra na Ucrânia, né, agora no começo desse ano. E a gente sabe que essa guerra ela tá afetando aí preços de petróleo, gás natural. A gente pode colocar aqui também um outro tipo de commodity, que são as commodities agrícolas, né? A gente sabe que muito dos fertilizantes utilizados na produção dessas commodities agrícolas vem de lá da Ucrânia, então isso está gerando efeito também nos preços dos alimentos pelo mundo. E a gente pode colocar também que um outro fator que impacta bastante aí, que está contribuindo para a elevação da alta de juros, são os lockdowns na China, tá? E cada ponto aqui tem uma relação, cada um desses 3 pontos aqui tem uma relação com as caixinhas aqui desse nosso quadrante posterior. A impressão monetária, o que ela causa? Ela faz com que os preços subam, certo? Isso porque há mais dinheiro em circulação. Tem mais dinheiro circulando na economia, todo mundo quer capturar um pouco desse valor adicional que está circulando, os preços acabam subindo, né? Aí a gente tem, então, o colapso na oferta das commodities, que faz com que menos commodities sejam produzidas, os preços se elevam. A gente está tendo todo aquele imbróglio dos Estados Unidos que não querem mais... Estados Unidos e União Europeia que estão se preparando para não comprar mais petróleo da Rússia, e isso tem mexido muito com o preço do petróleo. O petróleo é uma das commodities utilizadas no maior número de produção de bens que a gente utiliza assim no dia a dia, então isso afeta o preço de muita coisa. E a gente tem os lockdowns na China que acabam gerando um impacto na cadeia produtiva global, né? Então, quando a China para, isso afeta, cara, a cadeia produtiva do mundo todo, porque eles são responsáveis por produzir muito lá. Eles têm uma produção de commodities muito forte e também de mão de obra, né? A gente sabe que tem muitas fábricas que enviam, né, as suas operações para lá, para que os profissionais de lá produzam os seus produtos, e aí esses produtos voltam já em fase final de produção para os países de origem, né? E isso também é uma questão que acaba afetando bastante. E aí, esses fatores aqui dessas 2 primeiras caixinhas, né, que são as causas e os efeitos, né? Aqui na primeira caixinha a gente tem, então, as causas, e aqui na segunda caixinha a gente tem os efeitos. Tem feito aí com que os bancos centrais elevem a taxa básica de juros dos seus países. E o que isso quer dizer? Que para você tomar dinheiro nesses países, inclusive o Brasil é um desses países, o custo de capital se torna elevado. Você paga mais juros para pegar dinheiro emprestado, certo? Só um exemplo, usando o nosso próprio país como exemplo. Se você fosse financiar um imóvel há 2 anos atrás, você ia pagar muito menos juros do que você vai pagar agora, certo? Por quê? Porque a taxa básica de juros agora aqui no nosso país passou de 13%. Há 2 anos atrás estava 2%. E o que isso acaba fazendo?
com que a curva ela se inverta. Ao invés da gente ter mais dinheiro circulando na economia, menos dinheiro vai passar a circular. Os bancos vão emprestar menos dinheiro, certo? E isso gera uma estabilização nos preços, ok? Muita gente pensa que existe a possibilidade da gente ver um processo de inflação, que todo esse imbróglio aqui, ó, ele gera inflação, e a inflação ela é totalmente destrutiva para as economias. E muita gente pensa que depois de um processo inflacionário, você consegue ver os preços voltando ao patamar de antes. Isso não acontece, tá, pessoal? Depois que o preço subiu a um determinado patamar, já era. Ele vai ficar ali naquele patamar, e o máximo que você consegue fazer é estabilizar esses preços, que é o que os bancos centrais estão tentando fazer nesse momento, né? Por exemplo, gasolina aqui no Brasil, a gente nunca mais vai pagar R$3 num litro de gasolina. É do preço que tá para cima. O máximo que a gente consegue fazer é estacionar onde tá, e aí os anos vão passando, você consegue manter aquele mesmo preço, e aí você vai conseguindo controlar melhor. Mas o preço caiu, uma vez que subiu, já era. E o efeito de ter o custo de capital elevado, ou seja, é mais caro você tomar dinheiro emprestado, faz com que os investimentos comecem a cessar, certo? Empresas que iam tomar empréstimo para, de repente, ampliar a sua operação, para construir uma nova planta, uma nova indústria, essas empresas passam a não pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque está muito caro, né? E um outro fator também é que os títulos públicos se tornam mais atrativos, né? Os títulos os treasuries, né, do governo americano, os títulos de tesouro nacional aqui do Brasil, né, que são inspirados nos treasuries americanos, eles passam a se tornar mais atrativos. Então, os investimentos eles vão deixando de acontecer, né? O dinheiro ele vai migrando todo para essa caixinha aqui dos títulos públicos, né? Eles se tornam muito mais atrativos porque geralmente pagam juros que são muito... que valem muito a pena para o mercado. E aí, o que começa a acontecer com menos investimento? Nesse exemplo que eu usei, a empresa ela não vai pegar dinheiro para construir uma planta produtiva, uma indústria. Então, o que vai acontecer? As economias elas começam a retrair quando a gente tem um contexto de juros se elevando. O custo de capital está alto, ninguém vai querer se arriscar pegando dinheiro emprestado para construir uma empresa do zero, e isso gera menos empregos, menos emprego é menos renda para a população, e isso vai gerando aí todo esse fluxo negativo que vai fazendo com que as economias elas vão arrefecendo, né? E um outro ponto, que é um ponto aqui que talvez mais impacte o mercado cripto, talvez não, com certeza é o que mais impacta, é esse ponto aqui, ó, que o capital de risco, o capital para investimento em ativos de risco fica enxuto, né? Porque os investidores, os detentores da grande parte do dinheiro do mundo, eles vão levar o dinheiro para títulos públicos, classes de investimento que estão pagando bons níveis de juros e que oferecem níveis de risco muito baixo. E a gente sabe que Bitcoin, principalmente projetos de blockchain, né? Falando aqui de altcoins, os projetos de blockchain são o quê? Projetos de tecnologia, né? E a gente sabe que o setor de tecnologia, ele depende muito desse ponto aqui, de custo de capital. O setor de tecnologia depende de capital barato, né? Então, quando você está com juros baixos, você vê muitas empresas querendo arriscar. Ela não vai querer colocar num título público que não está pagando nada. Ela prefere investir em um projeto de tecnologia para que ela possa através desse investimento, galgar, ou pelo menos buscar rendimentos melhores. E o mercado cripto, principalmente as altcoins, elas se encaixam nesse contexto aqui de desenvolvimento tecnológico que depende de capital barato. Então, o que a gente tem visto aí nos últimos meses? É fuga de capital dos projetos de blockchain, né? Dos projetos cripto. A gente pode até pensar no Bitcoin, né? Que o Bitcoin aqui é o grande ponto. Eu até separei o Bitcoin dos projetos de blockchain, dos projetos de altcoins. Porque o Bitcoin, ele é um ativo diferente, ele é um ativo deflacionário, ele é uma reserva de valor. Só que, o Bitcoin não era para estar sofrendo com tudo isso, porque ele resolve o problema da inflação. O Bitcoin é a solução para todos esses problemas aqui. O Bitcoin ele não é um ativo que vai se inflacionar. Então, não era para ele estar sofrendo com todos esses problemas. Porém, o mercado ainda enxerga o Bitcoin assim. O mercado ele é irracional, a gente não tem que tentar entender o mercado muitas vezes. E a gente sabe que quando o mercado cripto atingir um determinado nível de maturidade, o Bitcoin vai sim ser visto como um ativo de proteção, que é o que ele realmente é, e não um ativo de risco, como de fato ele vem sendo negociado, né, nos últimos tempos aí. Mas
a gente consegue resumir toda essa situação aí, todo esse imbróglio da alta de juros, nesses 6 pontos aqui, tá, pessoal? De uma forma resumida, isso aqui é pauta para horas de discussão, tá? Mas de uma forma resumida, dá pra gente colocar assim, e esse aqui é o fluxo que leva o dinheiro a estar saindo dos ativos de risco nesse momento, só que a gente tem que ficar ligado, então, nas atualizações aí do mercado em relação à alta de juros, porque no momento a gente tá numa situação assim, ó, os juros eles estão subindo, certo? Ó, imagina que isso aqui é um gráfico. Os juros estão subindo. Uma hora isso aqui vai estabilizar. Na hora que estabilizar, a gente já vai começar a ver os ativos de risco respondendo novamente. E na hora, então, que a gente conseguir ver uma estabilização na inflação, os juros vão voltar a cair novamente. E aí, os investimentos vão voltar com força. E o que a gente precisa nesse momento é estar bem posicionado, né? Tá bem posicionado aqui no mercado, aproveitar esse momento de recessão no mercado para que a gente consiga também colher frutos quando esses investimentos começarem a voltar. Isso é o que eu penso como o contexto ideal aqui para que a gente possa colher frutos lá na frente, beleza? Então, para esse vídeo era isso, espero ter contribuído. Se você tiver sugestão também de pautas para a gente discutir aqui nos próximos vídeos, deixa aí na caixinha de comentários, beleza? Se você gostou da análise aqui e das nossas considerações sobre a alta de juros, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para continuar acompanhando as atualizações do nosso conteúdo. Um abração e até a próxima.